Eu vou pegar um parágrafo de Pirkei Avot. Cheguei a pensar em fazer um subcanal, um canal suplementar dentro desse canal de Cabala, dedicado a Pirkei Avot. Já fiz 1 ou 2 vídeos com o conteúdo de Pirkei Avot. Aquele vídeo, quem quiser retomar, com o nome Livre-Arbítrio e Contas a Pagar, eu reprisei tem 2 semanas, mais ou menos, faz 2 semanas que eu coloquei em reprise, de que o mundo é como se fosse uma grande loja, onde cada um vem e pega o que quer, mas que alguém está fazendo anotações do que está sendo levado, com uma fiscalização muito presente, e que no final haverá uma prestação de contas. Esse texto lindo, eu até fiz um comentário sobre a beleza literária do texto e a atualidade desse parágrafo, da imagem, da metáfora de uma loja aberta. Eu fiz um comentário sobre essa beleza literária, apesar do tempo, apesar da origem. Esse texto foi escrito no século II, III, da Mishnah. A Mishnah começou a ser escrita no século II. Logo depois veio a escrita da Guemará. Então, o que é isso? Eu falei em Pirkei Avot. Pirkei Avot é um tratado da Mishnah. Um tratado de um dos seis livros da Mishnah. A Mishnah é uma coleção de 6 livros que trata de leis. O Pirkei Avot, ele está dentro de um tratado que fala de leis de perdas e danos. E interessante que esse tratado de Pirkei Avot, ele fala de danos morais. É um livro de ética. É um livro de ética de 1800 anos, 1700, 1800 anos. Não é uma suposição. Supõe-se que ele tenha sido escrito, ele tem autoria, ele tem localização, ele tem manuscritos. Então, ele é um livro documentado, datado de 1800 anos atrás. Só que esse tratado é um tratado de ética, é um tratado de comportamento adequado, socialmente adequado. Temos no Tanar, por exemplo, temos 2 livros que tratam de comportamento, mas não dessa forma, num outro formato. Um é Provérbios, Mishlei, de autoria atribuída ao rei Salomão, e o outro é Eclesiastes, Kohelet, também atribuído ao rei Salomão. São 2 livros que trazem Provérbios. O livro de Provérbios traz alguns ditos, Alguns ditos que tratam de comportamento e de ética. E o Eclesiastes, o Kohelet, ele traz elementos para reflexão. Assim, o rei Salomão teria escrito 3 livros que foram adotados no Tanar, nas escrituras. Um na juventude, um na idade madura e um na velhice. O da juventude foi o Cântico dos Cânticos. O da idade madura foi o Mishlei. O Cântico dos Cânticos é Shir Hashirim, cantares, Cantar dos Cantares, Cântico dos Cânticos. O da idade madura foi Provérbios, Mishlei, que fala assim sobre ética e comportamento. E na velhice ele teria escrito o Kohelet, Eclesiastes, já um pouco decepcionado com certas formas de comportamento, de vaidades e de inutilidades, de coisas inúteis. Muito bem, mas isso daqui é bastante anterior, porque está publicado nas escrituras. E as escrituras têm muito mais, tem uma publicação muito anterior
há 1.800 anos atrás, podemos colocar em 2.200, 2.300 anos, né? Muito bem. Esse Pirkei Avot, primeiro, o Pirkei Avot ele foi traduzido, a tradução autorizada, quer dizer, ele foi publicado em português, em língua portuguesa, como a Ética dos Pais. Talvez, não é, Pirkei Avot não é, a tradução não é a Ética dos Pais. Eu vou dizer o que é. Mas talvez essa tradução, a Ética dos Pais, quer dizer, dá para comprar na livraria a Ética dos Pais, com esse nome. Talvez ela tenha sido importada de outras traduções. A tradução em inglês estou supondo, porque nem sei como é a tradução autorizada para o inglês, por exemplo. Pirkei Avot quer dizer os parágrafos dos nossos ancestrais. Pirkei são parágrafos, capítulos, parágrafos. Avot são os nossos antepassados. Então, a tradução seria, Pirkei Avot seria os parágrafos, ou os ditos, ou os ditames, ou os capítulos dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Avot, quer dizer, avot são os patriarcas, são os ancestrais. Mas ninguém vai encontrar esse livro, né? Eu quero comprar os parágrafos dos ancestrais, não vai achar. Vai achar como a Ética dos Pais. Teve uma publicação, eu não me lembro de que editora, que publicou como a Ética do Sinai, que também não é, né? Mas nós vamos chamar de Pirkei Avot e eu vou trazer alguns parágrafos de Pirkei Avot aqui. Já trouxe um, que é aquele da loja, né? Eu acho aquilo muito bonito e muito apropriado, principalmente, não só no conteúdo, né? Na metáfora utilizada, como na linguagem. É a linguagem de hoje, a linguagem é a linguagem atual, forma e conteúdo, né? Super modernos. E deixando um pouco de lado o elogio à literatura, ao estilo literário, né, e à escolha das metáforas e das palavras, é atual no sentido do comportamento. É um livro que fala de comportamento social. Então, quando eu tive essa ideia, né, de dedicar algumas resenhas aqui, alguns episódios do nosso canal para Pirkei Avot, eu fiquei com muita dúvida por qual começar. Lá naquele vídeo do livre-arbítrio, eu expliquei assim rapidamente o que é Pirkei Avot, que eu repito agora. Pirkei Avot é um tratado de um dos 6 livros da Mishnah. A Mishnah é uma coleção de livros que faz parte de uma coleção muito maior chamada Talmud. Então, a Mishnah e a Gemara, que é uma coleção posterior, formam o Talmud. O Talmud é a reunião de 2 coleções, Mishnah e Gemara. Tem algumas diferenças, tem diferença de onde foram escritos, a época em que foram escritos, o idioma em que foram escritos, mas essas 2 coleções compõem o Talmud e foram registrados entre os séculos II e os séculos V e VI, aproximadamente, as 2 coleções. Muito bem, então eu tive muita dificuldade em escolher, quer dizer, eu não tive lá naquele outro vídeo, porque a minha escolha não era por Pirkei Avot, a minha escolha era por livre-arbítrio, falar de destino e livre-arbítrio, né? E falar das responsabilidades inerentes às escolhas, ao livre-arbítrio. Então, eu não tive dificuldade de escolher, eu citei que era de Pirkei Avot, mas agora eu tive a ideia de abrir um espaço para Pirkei Avot, porque é muito bonito. Então, eu acabei escolhendo um, mas assim por influência. Aconteceu uma coisa muito, muito original ontem. Aliás, duas, né? 2 vezes. De manhã eu estava vendo uma entrevista de um psicanalista de São Paulo, uma entrevista excelente em que ele falava de Freud e a cultura. E ele citou Pirkei Avot, Ele disse, falando em tradição, em transmissão, então ele falou, o primeiro
parágrafo de Pirkei Avot fala de transmissão de geração em geração, e ele citou Pirkei Avot. Eu vi aquilo como um sinal, vai lá e grava o vídeo, você está com a ideia de fazer. Então eu tive esse encontro, assim, de sincronicidade, né, com a mesma ideia, como se fosse um tipo de diálogo secreto, um diálogo oculto. E de tarde, eu estava vendo um depoimento, não era uma entrevista, nem era uma aula, mas era um depoimento de uma pessoa, quer dizer, era no Rio Grande do Sul, que não tinha nenhuma relação com cultura, com nada, e essa pessoa deu como exemplo um midrash. Um midrash, quer dizer, o tema não era nem um tema judaico, era um comentário, era um comentário aleatório, mas ele ilustrou esse comentário aleatório que ele estava fazendo. Isso foi no mesmo dia, de manhã, Pirkei Avot, a tradição, passar de geração em geração, de liderança para liderança, e à tarde, ou à tardinha, ou à noite, eu vi esse outro depoimento em que ele ilustra com um midrash. O que é midrash? Midrash é uma historinha, uma historieta, uma coleção, os midrashim, né? São uma coleção, outra coleção de historietas que ilustram as escrituras. E esse midrash, ele é ilustrativo desse livro, de onde eu tiro as historietas que ilustram os parágrafos dos antepassados, quer dizer, o Pirkei Avot. Então eu pensei, bom, eu vou então nesse. Eu tinha 3 possibilidades, aliás, eu tinha uma que é até bastante conhecida, vocês certamente já ouviram falar, se eu não for por mim, quem será por mim? E se eu for apenas por mim, o que sou eu? E se não for agora, então quando? Eu ia falar sobre essa. Mas como eu recebi, né, essa comunicação telepática, né, de um pensar igual, de onde aparece esse midrash, ele não é de Pirkei Avot. Ele foi o autor desse livro que reuniu historietas de todas as culturas, não só do Midrash, ele reuniu parábolas de todas as culturas para um livro, porque a Avot tem 6 capítulos, é um livro pequeno, um livro fino, mas esse livro ele ilustra com parábolas de todas as culturas os parágrafos de ética. Então, eu fui no parágrafo que nesse livro é ilustrado pelo Midrash, que foi citado ontem como metáfora para um outro assunto. Como eu já li esse livro, eu trabalhei esse conteúdo em escola, deu muito certo com adolescentes, eu conheço as historietas que foram utilizadas. Então, eu vou ler primeiro o parágrafo que eu escolhi. Aliás, que se escolheu sozinho através de um evento, né, sincrônico. Então, ele está em Pirkei Avot, no capítulo 4, tá? E no parágrafo 3, que diz assim, eu estou com uma tradução aqui não muito boa, mas eu vou fazer uma adaptação. Ben Azai costumava dizer, Ben Azai é o sábio, não despreze homem algum e não desdenhe coisa alguma, pois não há homem que não tenha a sua hora e não há coisa que não tenha o seu lugar. Homem aqui no sentido de ser de pessoa, né? Então, não despreze pessoa alguma e não desdenhe coisa alguma, pois não há pessoa que não tenha a sua hora e não há coisa que não tenha o seu lugar. Então, essa é uma orientação
eu acho que está muito claro o sentido ético dessa frase, né? Não entrar em julgamento de o que é mais útil e o que é menos útil, né? De julgar pessoas e objetos e coisas ou conceitos ou saberes pela utilidade ou pela inutilidade. Primeiro que esse é alguma coisa muito subjetiva. E segundo que tem aqui uma orientação e não tem só esse midrash que eu vou contar, não. Tem outros midrashim, não exatamente midrashim, mas tem outras parábolas de outras culturas ilustrando esse mesmo parágrafo, esse mesmo dito. Então, vamos à ilustração. A ilustração é um midrash sobre o rei Davi. O rei Davi, antes de ocupar o trono, ele foi o segundo rei de Israel. Mas esse midrash, ele não está na Torá, ele está na coleção de midrashim, de histórias rabínicas posteriores que formaram uma coleção. O rei Davi está no Tanar, mas esse midrash está fora, está numa coleção de historietas que foram reunidas de sábios, de pessoas Rahamim, de rabinos, uma literatura rabínica. Então, o rei Davi, qual a história do rei Davi? O rei Saul tinha perdido, que foi o primeiro rei, tinha perdido o direito de ser rei, por causa de uma guerra, né? A guerra contra Amalek. Então ele recebeu uma orientação do juiz Shmuel, né? O último juiz, porque antes da monarquia era o período da liderança dos juízes, do Shoftim. Então ele recebeu uma orientação de guerra do Shmuel, ele não cumpriu essa orientação. Isso fica para... Acho até que eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre Amalek. Ele não cumpriu essa determinação de Shmuel e com isso ele perdeu o direito, ele perdeu a dinastia. Ele continuou sendo rei, mas a descendência dele não constituiria uma monarquia. E aí foi escolhido o David, que Shmuel ungiu com óleo, né, que era o tipo de coroamento, de coroação dos reis na época. Ele ungiu David, mas David continuou pastoreando as ovelhas dele, mas ele seria o próximo rei de Israel. Nesse interim, nesse meio tempo, teve aquele evento da luta entre Davi e Golias. Golias era um gigante e Davi era um rapaz, né? Era um rapaz bem jovem. E aí ele, naquele confronto entre Davi e Golias, quer dizer, o menino que derrotou o gigante todo armado, cheio de armadura, e ele derrotou com uma atiradeira, né, com um estilingue. Então, o rei Saul ficou muito enciumado e ele foi tomado por uma fúria muito grande contra o rei David, além do fato, porque aí a população toda, né, o povo todo, isso está escrito inclusive no Tanar, que o povo saiu com um cântico, diz até qual é o cântico. Hikah Shaul ba'alafav veDavid beri vevotav. Shaul derrotou milhares e David dezenas de milhares. Com isso, o rei Shaul ficou muito enfurecido, além do fato de, nessa altura, não fica claro se ele sabia que Davi tinha sido ungido ou não, mas provavelmente sim. E ele começou uma perseguição muito severa contra David.
Até o próprio Tanar fala como se ele tivesse adoecido, uma doença de fúria mesmo. E aí entra o Midrash, e aí começa uma perseguição, uma perseguição obsessiva, Shaul perseguindo Davi. Numa dessas fugas, Davi teria entrado numa caverna, e Shaul vinha atrás com seus homens. Mas tem um detalhe antes. Tá, o Davi, como eu disse antes, ele era pastor de ovelhas. Então certa vez ele estava pastoreando e, distraído, ele olhou, ele viu uma aranha. Então ele pensou, por que... Aí entra o nosso parágrafo de Pirkei Avot. Então ele pensou, por que existem criações inúteis? Né? Qual é a utilidade dessa aranha? Que ela tece teias, mas ela não tece roupas. Então, qual a utilidade dela? Bom, tempos depois, Davi e Golias, aí a fúria de Shaul. Então, numa dessas perseguições, Davi entrou numa caverna, veio uma aranha e a aranha teceu, assim, milagrosamente, em tempo recorde, teceu uma teia na entrada da caverna. Quando Shaul e seu batalhão chegaram na porta da caverna, ele disse, não, certamente, quer dizer, nem vamos entrar aqui, porque certamente aquele não entrou, senão teria rompido a teia. Então, a aranha salvou a vida de Davi. Isso é uma ilustração. Muito bem, e como tudo, né? Como tudo tá interligado, e a gente pode brincar com esses textos, mesmo com 400, 500 anos de distância no tempo. Então, em Salmos, né? No Salmo... Deixa eu ver que Salmo é esse. Primeiro eu tenho que achar o Salmo, só um instante. No Salmo 57... Então, os salmos a maioria são de autoria do rei David, né? Então, também supõe-se que essa história da caverna e da aranha, que está no Midrash, que é uma literatura rabínica bastante posterior, mas que ela estaria ligada ao Salmo 57, versículo 2 e 3, que diz assim, essa é a autoria do rei Davi: clamarei a Deus Altíssimo, a Deus que por mim tudo faz. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava me derrotar. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Então, os sábios, né, são um trabalho espiritual de fazer relações, de fazer comparações, fazem uma relação desses dois versículos com o Midrash da aranha, embora o Midrash tenha sido criado pelo menos 500 anos depois dos Salmos, 400, 500, não mais, 500 anos depois dos Salmos. Então, tudo está interligado e o tempo só é linear para nós. Nós que precisamos de uma medida de tempo para nos localizarmos no espaço, no tempo, né? E nesse mundo. Essa foi a reflexão de hoje e vou pedir mais uma vez, curtam, é importante para divulgar. Eu tenho um vídeo que tem mais de 3.000 visualizações com 400 likes, né? Então, quem acessa o canal é porque vai atrás, porque a plataforma não recomenda pela pouca visibilidade
que tem comparativamente, né? Da minha parte, eu estou muito satisfeita com a audiência. Eu sei que é um público-alvo muito específico e eu estou muito satisfeita com a troca que eu tenho feito com as pessoas. Mas peço para curtirem, comentarem, né? Se inscreverem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau e muito obrigada.